Queridos filhos e filhas, o Fé em Debate está no ar. É um prazer tê-lo conosco. Tema de hoje, mecanismos de defesa, com foco na depressão, mas na relação de modo geral. O problema não é um problema, mas como trabalharmos na questão das relações humanas. E digo por quê. Você tem percebido pela participação dos nossos ouvintes manifestação de pessoas que não sabem lidar com as suas fugas, com as artimanhas naturais do próprio relacionamento, mas que podem ser identificadas, podem ser superadas. O Fé em Debate está no ar, mecanismos de defesa na relação interpessoal. A bênção, padre. Meu nome é Maria da Conceição, moro em Pará de Minas. Esse programa me ajuda muito, porque eu tenho um filho especial e eu encontro as respostas nesse programa. Peço a sua bênção e reze por mim. Um abraço. Deus abençoe. Hoje, seja bem-vindo, André Uniga Júnior, que é psicólogo, especialista em psicologia clínica com abordagem junguiana e especialista em metodologia do ensino superior. Seja bem-vindo e bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer poder estar aqui participando do programa com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, André. Doutor André, o que é mecanismo de defesa? Mecanismo de defesa, independente da doença que se trate, né, são formas que as pessoas encontram para poderem lidar com algumas patologias, né? Os mecanismos de defesa servem, como o próprio nome diz, para defender, para proteger a pessoa de determinada doença. Vamos pegar, por exemplo, o tema de hoje, se permite, no caso da depressão. Sim. O que seria um mecanismo de defesa na depressão? Certo. Por exemplo, uma rejeição à doença, né? Eu rejeito a doença para que eu possa lidar com ela de alguma maneira. Não necessariamente que essa maneira vá me ajudar, mas rejeitar faz com que eu não olhe para ela, faz com que eu não tenha que prestar atenção a essa patologia, aos sintomas que estão acontecendo comigo. Então esse é o mecanismo de defesa. Um outro, que até é muito parecido com o da rejeição, é o da negação, né? A família pergunta: você está se sentindo bem? Estou vendo que você está mais isolado, estou vendo que você está mais quieto. Não, comigo está tudo bem, o paciente responde, né? Não, está tudo bem, não tenho dificuldade alguma, eu estou ótimo, não estou com problema nenhum. Quer dizer, ele está negando aquele estado que ele se encontra. Esses são mecanismos de defesa, né? Se tratando de depressão, falando sobre a rejeição, doutor André, a rejeição e a negação, ela entra em que fase? Porque, veja bem, a pessoa até cai a ficha, vamos usar a palavra dos antigos orelhões, até ela se dá conta que está com depressão. Como que ela pode identificar essa rejeição? Porque é uma mistura. Eu sempre brinco que os problemas sempre tiveram, só que ele não tinha um nome. Hoje as doenças, a diferença é que elas existem e são nominadas. Mas como é que a pessoa pode perceber que ela está fazendo esse processo, esse mecanismo de negação? O que acontece muitas vezes é que a própria pessoa que está sofrendo do problema não consegue visualizar esses sentimentos, né? Ela faz de uma forma que a gente poderia chamar inconsciente, né? Se nós formos questionar essa pessoa que está sofrendo dessa depressão, o que acontece? Ela vai te dar todas as razões muito claras de que ela está bem. Tá. E ela tem consciência de que ela está muito bem. Ela te prova isso por A mais B que ela está ótima, né? Essa é a dificuldade da pessoa ter consciência, né? Porque para ela está muito bem. O que é importante? Como o mais próximo dessa pessoa, geralmente a família dela, a família muitas vezes vai fazer esse papel de estar pontuando para ela qual é o movimento que ela está fazendo de rejeição. E, por exemplo, quais são os sinais, vamos dizer, para identificar uma pessoa com depressão? São sinais bem característicos. Um isolamento, ficar geralmente num quarto, fechado, sem contato com as pessoas, né? Uma questão que a gente chama na psicologia, que se chama de embotamento,
né? Um embotamento afetivo, então ela não consegue ter sentimentos por ninguém, né? Ela é tomada por um sentimento de tristeza. Tristeza e aquela secura. Isso. As pessoas me dizem, ela diz, as pessoas não sabem identificar, diz assim, eu tô meio seco, é uma sensação assim, eu não consigo amar nem não amar. Eu posso completar a secura com assim, uma secura da alma. Secura da alma. Ela não sente, ela não tem prazer, né? Pergunta para a pessoa que está mal, o que você gosta de comer? Vamos supor, eu gosto de comer arroz, feijão e bife. Tá. Aquilo não vai ter graça. Entendi. Né? Então vamos sair para dar uma volta. Não quero. Tô com preguiça, não consigo, tô mal. Não consegue assistir televisão, nada chama atenção. Não há prazer. Né? Entendi. Então a ausência do prazer também é um... Exato, é um sintoma depressivo. A questão da libido também... A libido rebaixada, né? Quer dizer, numa escala de 0 a 100, é 0. Né? Quer dizer, não sinto desejo, libido extremamente rebaixada, começa a influenciar nas relações, o parceiro muitas vezes não entende, e isso torna uma dificuldade em fazer a manutenção. Ou a parceira, né, no caso. Exato. Sua bênção, Padre Reginaldo. Eu sou a Vilma, do Capão Raso, eu sou da comunidade Nossa Senhora do Rocio. Sou catequista. E seu programa Fé em Debate vem me ajudando muito com as crianças e ajudando também na minha vida. Muito obrigada. Um grande abraço, querida. Nós estávamos falando com o Dr. André sobre os mecanismos de defesa no que se refere à depressão. Apesar de que os mecanismos de defesa, eles são muito amplos, né? Inclusive a gente pode um dia falar sobre os mecanismos também dentro do casamento, porque, doutor do céu, como a gente escuta aqui problemas na vida conjugal. Mas a negação é uma das maiores expressões e dificuldades que dificulta o próprio tratamento, né? Sem dúvida. Nós estamos falando dos sinais, era isolamento, fechamento do contato, embotamento afetivo, a baixa da libido, tem mais alguns sinais? A própria negação não deixa de ser um sinal da patologia, né? E sem dúvida alguma, o que mais fica presente é essa falta de desejo, né? E a falta de desejo não é somente a falta de libido, não. É falta de desejo em tudo, né? Eu não vejo graça em nada, né? Eu sempre pontuo para os pacientes lá no consultório que é o seguinte, é como se uma nuvem cinzenta tomasse conta da tua vida. O sol para de brilhar e a nuvem toma conta e você não consegue achar a saída dela. Que a gente fala na espiritualidade, nós chamamos isso de noite escura. Perfeito. Os santos falam isso, a noite escura da fé, a noite escura na vida pessoal. Uhum. Também o sentimento de culpa, como que é isso, doutor? Muitas vezes a pessoa que está sofrendo dos sintomas depressivos, ela se sente culpada pelo fato de que ela não poderia estar sentindo aquilo. Ela entende que esse sentimento não ajuda na vida dela, né? Mas ela não consegue fazer absolutamente nada, como no caso da noite escura, né? Ela não consegue fazer nada para clarear, para iluminar essa alma, né? Nós temos uma participação aqui, ela diz assim, ela é Juliana Splendor, ela é de 4º centenário, ela entrou no site... Padre, eu tive um filho que está com 8 meses e com isso perdi muito peso. No momento me sinto feia. Não tenho vontade de sair. Acho que meu marido não me acha mais bonita. Me sinto inferior a tudo. Isso seria um sintoma de depressão? Me sinto culpada por me sentir assim. Me ajude. Vamos lá, Juliana, respondendo a tua questão, o que acontece é que essas descrições que a ouvinte faz, né, mostra o quanto ela está com uma baixa autoestima. Certo. Ela se sente muito mal com ela mesma, né? Se a gente abordar a questão do desejo, quer dizer, esse desejo, esse prazer de se olhar, de se sentir bem, já não existe no caso dela, né? Sem dúvida alguma, ela tem alguns sintomas, tá? Seria aconselhável até ela buscar um atendimento, uma orientação, né? Para que ela pudesse, de repente, estar encontrando o caminho, saindo dessa noite escura que ela está, para poder realmente começar a fazer um tratamento e melhorar. Sem dúvida alguma, o que a ouvinte apresenta são sintomas depressivos. Isso é bem claro. E tem perigo, doutor, dela
transferir, falando de mecanismo de defesa, que um dos mecanismos de defesa também é a projeção, não? Projeção. Exato. De transferir isso para o filho, por ter sido ele o gatilho. É pouco provável, né? O que geralmente a criança pode apresentar nesse caso é uma agressividade ou um isolamento. A criança vai para os extremos, né? É muito pouco provável que ela possa desenvolver uma depressão também, tá? É por isso que o que a criança vai precisar? Se ela for para qualquer um dos extremos, o isolamento, uma agressividade, uma agitação muito grande, ela vai buscar suporte nessa mãe. E essa mãe não vai conseguir dar o suporte para ela. Então, a criança vai ficar fazendo essa manutenção desses comportamentos extremos. Por isso que é muito importante que a mãe consiga ficar bem, né? Por mais que ela vai levar um tempo, ela vai precisar conversar, vai precisar fazer uma psicoterapia, vai precisar encontrar uma luz na vida dela, né? Para poder também ajudar esse filho. Doutor André, e o papel do marido nessa situação, sendo bem concreto, que nós já estamos aí abordando um pouquinho a questão da família. Exato. Porque a família sente isso. Como é que age? Por exemplo, ela em relação ao marido e o marido aqui concretamente falando para ela, da Juliana, ela em relação ao marido e o marido em relação a ela. O papel do marido é de poder dar esse suporte para ela e ajudar em algumas tarefas, né, que ela não vai provavelmente conseguir estar fazendo. Ela até pode fazer, pelo que percebe, pelo que ela escreveu, ela se força um pouco a fazer algumas atividades, Sim. o que já é importante. Tá. Mas o marido teria que dar esse suporte, prestar ajuda na educação, no cuidado com essa criança, tentar motivá-la de alguma maneira, poder ouvi-la. Isso é muito importante. Ela deve entrar num processo de lamentar, de uma tristeza, de um choro. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que o ouvir, o participar, o ser uma companhia é o que faz um dos pilares da base de sustentação da família, né? Então ele precisa prestar esse apoio para ela, sem dúvida alguma. E em relação às famílias, por exemplo, aqui, meu filho tem 23 anos, só quer ficar no quarto, não gosta de conversar. Isso é depressão? A gente não pode afirmar que seja uma depressão, mas sem dúvida alguma é um sintoma. Tá. Né? De alguma patologia. Sem dúvida alguma, né? Se a gente pensar que todo isolamento, né, ele não é uma característica do ser humano, o ser humano foi feito para viver em sociedade, né? Esse isolamento está apontando, é um sintoma de alguma dificuldade, né? Pode ser depressão, né, ou pode ser alguma outra patologia, né? Mas é importante estar muito atento. E a família, como chegar na pessoa? Essa é uma dificuldade muito grande, padre, pelo seguinte, muitas vezes a família ela pode colaborar, né? Até numa forma de um mecanismo de defesa, ela compactua dessa negação, tá, junto com a pessoa que está sofrendo a patologia, junto com o paciente, e não consegue chegar. Sim. Né? Então o que vai precisar ter? Uma consciência de que algo está acontecendo fora do normal. Tá. O que a família pode pensar? É normal, por exemplo, uma pessoa ficar tanto tempo num quarto isolado? Sim. É normal a pessoa não comer? É normal ela não ter desejo algum? As respostas dessas perguntas foram não é normal agir assim? Então para. Então vamos nos questionar e vamos ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa de errado. Certo. Esse é o primeiro passo que a família pode ter, né? Estar atento. Tomar consciência. Isso. Num segundo momento é o quê? Poder tomar consciência de que algo não está correto e tentar ouvir o que essa pessoa tem a dizer, né? Escutar e conversar, questionar o que está acontecendo, o que tem de errado e começar a dar suporte para essa pessoa levantar. Aí, doutor, aí a pessoa nega. Perfeito. E aí como agir? Diante da negação, que é o mecanismo de defesa. Perfeito. O que é o papel da família? A insistência. Lembra que as respostas às perguntas foram não. Certo. Não é normal, não está trabalhando, não está comendo, não tem desejo. A pessoa vai negar. A gente percebeu que a negação é o principal mecanismo de defesa da depressão. Então a família insiste. Olha, a gente percebe que fazem dias que nós tivemos uma conversa, que você me disse que estava tudo bem e você continua mantendo esse comportamento. A gente vê que você não está legal, né? Vamos conversar, vamos tentar fazer alguma coisa, insiste, tenta agregar de novo essa pessoa, né, às ações da família, para ver se a pessoa consegue reagir.
E nós estávamos falando que a família é o maior suporte. Tem uma pergunta aqui, e não vou ser textual, mas a pessoa diz assim: e quando a pessoa não se ajuda? A família cansa. Aí você me dizia que a família não tem o direito de cansar, né? A família é o principal suporte dessa pessoa que está com esses sintomas, né? Se a família abrir mão, ela não tem mais para quem recorrer. Vamos lembrar que ela não tem força própria para isso, né? Certo. A família tem o direito de cansar? Tem. É muito natural, demanda demais da família, mas a família é a primeira que não pode desistir. Até eu acho que como fator de recompensa, a família pode pensar assim: a partir do momento que esse paciente melhore, sem dúvida alguma ele vai reconhecer e dar todo o crédito a toda a ajuda que essa família deu, para ela poder se sentir muito mais forte, né? Eu acho que essa é uma grande motivação para a família não desistir. Doutor, André, tem uma pessoa que diz aqui que alguém com depressão escolhe pessoas para magoar. Às vezes tenho dúvidas se ela está mesmo com depressão. Não sai da internet, mas magoa só quem quer. É uma filha de Deus de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Veja bem, padre, é pouco provável, tá? A gente tem que, vamos retomar aqui, que uma pessoa com depressão não vai ter uma real depressão, né? Ela não vai ter força para começar a pensar, a montar uma estratégia para poder magoar ou fazer mal ao outro. Ela não tem essa energia, né? Então provavelmente essa pessoa que age dessa forma age por uma maldade mesmo, né? Então acho que é importante até separar as coisas. Aí, nesse caso, muito provavelmente não tem um sintoma depressivo, não. Porque tem muita gente que também se esconde na depressão, né? Tudo é depressão, eu tenho um pouco de medo disso. Às vezes acaba sendo uma fuga a afirmação da depressão. Sem dúvida, acho que vale o comentário até pelo seguinte: ter um dia ruim é normal. Todo mundo pode ter um dia ruim. Sim. Ter uma semana difícil, às vezes acontece, né? Um dia ou outro vai ajudar. Agora, se a pessoa mantém todos esses sintomas, ou grande parte deles, por 2 meses seguidos, aí dá para dizer, essa pessoa tem sintomas depressivos, né? Então vamos aprofundar isso. Não significa tristeza de um dia, porque como que você identifica uma depressão? Porque morreu uma pessoa, é natural você ter uma tristeza. É muito normal, é correto até, porque você precisa lamentar, você precisa chorar aquela perda, né? Sem dúvida alguma. A partir de quando é uma depressão? Você disse 2 meses, um sintoma prolongado? Se a gente, por exemplo, no caso da perda, né, um familiar faleceu, um amigo faleceu, você fica mal por 1 dia, 2, no máximo 1 semana lamentando, ok, você tá fazendo a elaboração desse processo, você precisa disso. Agora, você mantém todo esse comportamento sem alteração alguma por 2 meses, peraí, a gente volta lá naquilo que a gente falou no bloco anterior, né? A pessoa tem prazer? Não. Ela trabalha? Não. Ela está se alimentando? Não. Quer dizer, as respostas começam a ser não? Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, ficar atento, num período de 2 meses, fazer esses questionamentos e obter essas respostas negativas, tem alguma coisa errada com esse comportamento. O médico veio por torpedo. O médico diagnosticou que eu tenho depressão porque estou perdendo o cabelo. Recomendou o tratamento de 6 meses, mas não estou tomando remédio. Porque não sou uma pessoa feliz? Devo tomar? Patrícia de Curitiba. Patrícia, se você foi ao médico, tá? Acho que é bem importante a gente poder destacar aqui. É um médico psiquiatra que te fez esse diagnóstico e ele te passou esse medicamento. Se você tem confiança no que esse médico falou, é importante usar o medicamento, né? Agora, depressão, a queda, isso. Por favor. Não era isso, se a depressão causa queda de cabelo. Não é um sintoma comum, Exato. Né? Não é um sintoma comum. Essa queda de cabelo pode ser um sintoma de algumas patologias, né? Inclusive uma delas, só para poder acrescentar aqui, se chama tricotilomania. O que é isso? É um nome bem complicado, né? Mas a pessoa, ela começa a arrancar os fios do cabelo, né? Começa a ficar com ela perde tufos grandes de cabelo, fica com falhas razoáveis, né?
Ou esse... Mas uma mania, um tique? Isso, exatamente. Ou o que pode acontecer também é da pessoa começar a perder cabelo por sintomas emocionais. Então, tá? Isso existe. É possível, é que a gente não pode generalizar, falar assim, a perda de cabelo é um sintoma depressivo. Exato. Isso a gente não pode fazer, mas pode ser, tá? É uma possibilidade. Tá é importante, no caso da ouvinte, buscar em um atendimento com um psiquiatra, se não foi o caso, para poder fazer esse diagnóstico. Acredito que não foi, não. Pelo que eu entendi da pergunta, foi um clínico geral. É bom procurar um psiquiatra. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ter um diagnóstico mais preciso. Dulcineia, Padre, a sua bênção. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Da SIC. Do SIC. Pois não, por favor, obrigado por ter ligado. Sua pergunta? Padre, eu tenho um filho de 20 anos. Ele é bem revoltado desde pequeno. E ele não gosta de conversar com o pai e com a mãe, não tem diálogo. Esses dias eu tentei conversar com ele, abre a frestinha do quarto só e diz o que você quer, o que você quer. E é bem difícil lidar com ele, só que ele gosta muito de trabalhar, ele estuda, faz curso, sabe? Queria saber o que é isso. Eu vou deixar, Dulcineia, você falar ao vivo com o Dr. André, ok? Tá bom. Dr. André, Dulcineia do SIC. Dr. André, sobre o André também. Olha, ele é bem revoltado. Ele é desde pequenininho, ele é revoltado, sabe? E tem dia que ataca os nervos dele, sabe? Ele grita com o pai, com a mãe. Só que ele leva muito bem a sério o trabalho dele, o curso que ele faz. Tá certo, Dulcineia. Agora vamos ouvir. Vamos lá, Dulcineia. Então, o primeiro lugar aqui é o seguinte. Se ele ficar muito tempo trancado no quarto, tá? É importante vocês começarem a abordar um questionamento com ele, questionarem, perguntarem para ele o que ele está sentindo, por que ele está tanto tempo lá no quarto trancado, tá? O que ele fica pensando, o que ele está sentindo, o que ele está fazendo nesse período que ele está trancado lá dentro. Quando você fala que ele tem esse desrespeito com os pais, eu acho que é importante destacar, né, que ele pode ter um problema, ele pode ter uma dificuldade, mas pai e mãe vem em primeiro lugar, né? Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse respeito, isso é necessário. Porque veja bem, ele consegue respeitar os colegas de trabalho, ele leva a sério o trabalho, mas não leva a sério, não respeita os pais, acho que tem alguma coisa errada aí. Né? Agressividade é um mecanismo de defesa, doutor? Não é um mecanismo de defesa, ela é um sintoma. É um sintoma. Ela pode ser um sintoma depressivo. Tá? Pode ser. Pode, deixa eu até fazer uma explicação bem rápida aqui. Eu trabalhei com crianças em uma instituição por alguns anos, e o que acontecia? Chegava uma criança lá com uma agitação, uma agressividade, você nunca vai dizer que aquilo é depressão. Tá. Quando a gente fazia o acompanhamento dessa criança, ela parecia com sintomas depressivos. E esse diagnóstico vinha como depressão. Aí vai perguntar, mas por quê? Porque muitas vezes é uma forma que ela tem de manifestar que não seja através da tristeza, porque ela tem um sentimento de revolta interno. Entendi. Bem rápido, essa criança, nesse caso, o que acontecia? Ela tinha perdido o pai. Né? Então ela não sabia lidar com essa perda. Entendi. E no caso da Dulcineia, respondendo, por que uma criança, ela às vezes é boa fora de casa e dentro de casa ela somatiza essa rejeição aos pais? Ansiedade e depressão é a mesma coisa? Não. Não? São patologias, são doenças completamente diferentes. Como né? assim? Como assim? Vamos fazer um resumo aqui para poder ficar bem claro. Depressão, uma tristeza. Tá. Ansiedade é uma agitação, uma angústia que eu não sei de onde vem, né? Então, essas são as duas doenças até podem acontecer juntas numa mesma pessoa, mas são doenças completamente diferentes, né? Tem uma filha de Deus dizendo aqui, padre, eu achei que a negação, ela negava, eu só quero ver de onde, ela é do Rio de Janeiro, está nos acompanhando agora lá em São Gonçalo. Ela achava que negando, ela tem, deixa eu ver, acabei de me separar de uma união de 17 anos, tenho uma filha que engravidou acidentalmente aos 17 anos, e eu tenho consciência dos sintomas da depressão, porém eu me nego achando que eu estou me ajudando. Esse é um belo modelo do que a gente está tratando aqui, da negação. Quer dizer, ela passa a negar entendendo que assim, se eu me convencer de que eu não tenho alguma coisa, de que eu vou ficar boa, de que eu não tenho essa doença não vai se abater sobre mim, eu vou ficar melhor. Isso é negação.
Certo. Né? Então, assim, se teve alguns sintomas, é normal, todo mundo pode ter isso, né? Do mesmo jeito que as pessoas ficam felizes, ficam alegres, elas podem ficar tristes no outro dia, né? Então não vamos entender isso como um bicho de 7 cabeças, né? Sentiu que está com alguns sintomas, procura uma ajuda. Não fica nesse movimento dessa negação, dessa forma, que de repente o que vai acontecendo? É como se a gente imaginar que fosse uma mola. Se a gente vai comprimindo cada vez mais essa mola, o que vai acontecer? Quando a gente tirar a mão e soltar, ela vai pular muito alto. Se nós comprimirmos essa mola pouco, ela pula baixinho. Esse mecanismo de negação que a ouvinte do Rio de Janeiro está fazendo, o que acontece? Ela está pressionando cada vez mais essa mola, então ela está negando cada vez mais. Quando ela parar de negar, é como se essa doença realmente tomasse uma proporção muito grande, né? Obrigado pela sua participação, Ledir Anchieta. Doutor, depressão e síndrome do pânico tem relação? É a Mônica que nos pergunta por torpedo. Não tem relação, enquanto elas são doenças diferentes, assim como no caso da ansiedade. Certo. Tá? As duas podem acontecer juntas, tá? Mas são doenças diferentes. Se a gente puder generalizar, só para os ouvintes puderem conseguirem ter uma noção, é como se o transtorno do pânico fosse mais grave, tem sintomas mais intensos do que uma crise ansiosa, por exemplo. E o que é distimia? Distimia é um tipo de uma depressão mais forte. Como é que a gente pode caracterizar isso? A gente falou nos blocos anteriores de que apresentar sintomas depressivos por 2 meses caracteriza uma depressão. Sim. No caso da distimia, ela vai apresentar esses sintomas por 2 anos, ou seja, é algo muito mais longo, mais intenso e que a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de sair. Então precisa buscar um tratamento. Existe uma linha corrente que diz assim que uma depressão não curada vira Alzheimer. Nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai entrar num campo médico, né, por conta dos sintomas do Alzheimer. Não posso te afirmar isso, né, que uma depressão mal curada possa vir a se tornar o Alzheimer, né? Acho que teria que fazer um questionamento para o médico nesse caso. Mas acho que uma depressão mal curada não vai trazer benefício algum. Acho que é importante poder fazer uma bela cura dela, um bom tratamento. E como fazer esse tratamento? Esse tratamento pode ser feito de 2 formas. Lembrando de que o suporte da família é de extrema importância. Né? A fé eu acredito que também seja importante. Sem dúvida alguma, né? Espiritualidade. Como a própria frase diz, né? A fé move montanhas. Então, se ela move montanhas, ela vai mover a depressão também, né? Então, assim, o importante é que esse tratamento seja feito com o uso da psicoterapia, buscando um psicólogo, buscando uma orientação nesse campo para que possa fazer um atendimento semanal, uma sessão por semana, por alguns meses, dá um resultado muito legal. Tá? Dependendo se a depressão for um pouco mais grave, pode entrar com medicamento que o psiquiatra vai estar receitando, né? Geralmente é um antidepressivo, para que a pessoa possa começar a apresentar alguns resultados num período de tempo um pouco menor, né? Então é importante. Aqui tem uma pessoa partilhando, e existe uma linha corrente de que remédio para a depressão dá lapso na memória. Eu quero abordar sobre isso. Olha o que a filha de Deus diz. Tive depressão durante 7 anos. Fiquei curada há 1 ano. Tomava Acertes 100 miligramas, Donarém 50 miligramas, Diazepam 10 miligramas. Tem possibilidade da depressão voltar? Inclusive fiquei curada na novena da cura e libertação com o padre Reginaldo Manzotti. Pois bem, eu acredito, filho, que você ficou curada graças ao tratamento e à intervenção de Deus. Mas a pergunta, pode voltar? Como toda patologia, né, uma vez que a gente fica gripado, isso não quer dizer que a gente nunca mais vai ficar gripado, né? Então, assim, mesmo ela fazendo esse tratamento, a depressão pode retornar. O que é importante para colaborar para não fazer essa depressão retornar? Manter uma rotina, né, respeitar uma rotina de vida, seja para o trabalho doméstico, seja para o lazer, mas tenha disciplina, né? Se alimente bem, faça suas atividades, tenha o seu trabalho, ocupe a sua mente, né? Tenha um momento de espiritualidade, isso é extremamente importante, né? Tem muita gente que consegue associar trabalho, lazer e não ter uma vida espiritual. Certo. Vai adoecer a alma.
sem dúvida alguma, né? Mas no caso da questão da ouvinte, assim, ela fez um tratamento, né? O Acerte ali que ela falou, né? É um medicamento a partir da sertralina, né? Ele tem um resultado muito bom, tá? Ela provavelmente vai ficar curada. E é importante ela manter essa rotina para que essa depressão não volte. E essa história do lapso, da perda da memória? É pouco provável, padre. Na verdade, sim, ela vai ter que fazer uso dessa medicação por muito tempo. Né? Um uso muito prolongado. O que um médico competente não vai deixar que isso aconteça. Né? Fazendo um tratamento por muito tempo com a medicação, o próprio médico vai alternando a medicação, usa o outro princípio ativo. Né? Não quero entrar no campo aqui da medicina, mas eles fazem isso. A depressão pode levar um jovem a usar drogas? Quem pergunta é a Jane. Vamos retomar aqui de que muitas vezes a depressão, né, como a gente falou nos blocos anteriores, a pessoa não encontra desejo algum. Né? É muito pouco provável. Então, assim, ele pode já ter usado drogas antes da depressão. Tá? Então, a depressão em si só não leva às drogas? Não. O que acontece, ele pode usar antes e por conta da droga ir deprimindo. Isso é possível. A depressão pode levar ao suicídio, Elvis? Pode. Então, por isso que tem que ter um cuidado, o suporte da família. Ele pode levar, primeiramente, a uma ideação, uma ideia suicida, né? Para depois, num outro momento, ocorrer a tentativa propriamente dita. Então, tem que ter cuidado, buscar tratamento, psicoterapia ou medicamento, suporte familiar para poder dar conta e não chegar nesse estágio. A Márcia Regina de Fortaleza insiste na pergunta, doutor. Qual a forma de combater ou superar a depressão? Vamos lá. Então, primeiro, suporte familiar, medicamento, o trabalho psicológico, né? Caso essa depressão seja muito grave, medicamento, tá? E importante, achou a origem dessa questão, entendeu o que na sua vida te levou a ter a depressão, mantém uma rotina de vida, se organiza, leva essa organização de vida diferente com seriedade, com disciplina, para que isso não aconteça mais. O Anderson, também de Fortaleza, diz assim: insônia ou vontade de morrer pode ser sintomas da depressão? Pode ser sintomas de depressão, sim. No caso da insônia, a pessoa não consegue dormir, ela não relaxa o corpo e vai sentindo uma dificuldade muito grande de conseguir fazer as suas atividades e manter a sua rotina. A própria, como ele pergunta ali, insônia e vontade de morrer. Vontade de morrer entra na ideação, na ideia suicida que a gente falou. E é verdade que cachorro que late não morre, doutor? Desculpa meu vocabulário, mas aquela história, quem fala muito que vai se matar, nunca faz. Isso tem fundamento? Tem fundamento, sim. Muitas vezes a pessoa que vai se matar, ela não avisa. E é por isso que a família tem que estar atenta, tem que prestar o suporte, tem que estar cuidando para não deixar isso acontecer. Lembra que o isolamento a pessoa não vai falar, né? Então ela pode fazer uma tentativa de suicídio e quando a família percebe, essa tentativa já foi feita e tem que correr para o hospital. Geralmente as pessoas começam a ameaçar: vou me matar, vou fazer tal coisa. Muitas vezes é um mecanismo para poder atrair uma atenção, né? Para poder direcionar a atenção das pessoas para ela, porque ela está querendo dizer alguma coisa e essa é a única forma que ela encontrou. Doutor, a Mari diz assim: meu filho é alegre, mas não sai, não tem amigos, passa o tempo dele no computador, ele é jovem, eu acho que devia sair, ter amigos. Será que é um comportamento normal, a Mari? A gente tem que considerar que existem alguns jovens que são um pouco mais introvertidos, eles são um pouco mais tímidos, né? Não é um comportamento de todo jovem sair, ir para uma balada, ir para um barzinho, ou frequentar algum lugar, né? Alguns são um pouco mais introvertidos, isso não quer dizer que não esteja aproveitando, né? Nós falávamos aqui no intervalo sobre questões de doenças psicóticas, alucinação e como tratar isso e como a família identificar. Por exemplo, tem pessoas que escutam vozes. Exato. Isso é um problema, não é? É um problema e muitas vezes pode ser misturado com um sintoma de uma psicose. Né? O que acontece? A psicose ela vai abordar um grupo de doenças, né? Como a esquizofrenia, a paranoia, por exemplo, né? Onde no caso da esquizofrenia, o que essa pessoa vai apresentar? Delírio, então ela vai começar a ter algumas ideias que não fazem muito sentido, uma alucinação, estou vendo coisas, estou ouvindo coisas, quer dizer, aquilo de fato não está lá, mas ela está dizendo que está.
né? Então acho que é importante ter um cuidado. No caso da paranoia, geralmente ela vai ser manifestada por ideias de perseguição, né? Estão querendo me prejudicar, algo não está me fazendo bem. Então acho que é importante ter um cuidado, né, nesses casos. O tratamento, aí nesse caso, tem que ser feito com medicamento. Tá? E a carência faz parte de um dos sintomas da depressão? Acho que carência não é um sintoma depressivo, né? Tá. O que acontece muitas vezes é que a pessoa está precisando ser acolhida, né? E acolhimento, necessidade de acolhimento não é um sintoma depressivo, né? É importante buscar alguém que possa fazer esse acolhimento, buscar muitas vezes na espiritualidade, buscar na religião, buscar em algumas pessoas que são da confiança dela, para que possa suprir essa carência. Uma pessoa uma filha de Deus, não diz de que parte do Brasil, ela se autoagredia. É depressão? Pode ser, né? Entra no grupo de sintomas que podem diagnosticar uma depressão. Nesse caso da autoagressão é muito complicado pelo seguinte: se a ouvinte, no caso, está chegando a esse extremo, né, mostra que, vamos fazer aquela pergunta que a gente falou nos blocos anteriores. Isso é normal? Não. Então, peraí, então tem alguma coisa de errado. Então a gente vai ter que buscar um recurso médico, um recurso psicológico, para tentar entender e conhecer um pouco mais da vida dela, o que está acontecendo. Mas não é normal e pode significar uma depressão, a gente não pode afirmar isso. Doutor André, eu estou encantado com a sua presença, agradeço de todo o coração. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Evangelizar, caboclo, é preciso!